dia, Mari, Lucas. Bom dia para o pessoal de casa. É o seguinte, eu vivo recebendo paciente aqui no meu consultório que só consome frango, peito de frango o tempo inteiro e muitas vezes está enjoado de só consumir esse corte desse tipo de carne, mas que faz essa escolha na intenção de colocar mais saúde no seu prato, com medo aí às vezes de variar um pouquinho e consumir excesso de alguns nutrientes indesejados. Tô aqui para quebrar esse mito com vocês e explicar como é que a gente pode variar as opções de carnes que a gente consome no dia a dia sem abrir mão da nossa saúde. Primeiro de tudo, não importa para qual tipo de carne, a gente esteja falando, a gente precisa consumir em quantidades adequadas. Essas quantidades vão variar de pessoa para pessoa, mas tanto o excesso quanto a falta de proteína na nossa alimentação podem ser um problema e as carnes em geral são boas fontes desse nutriente para nós. Então, para quem não é vegetariano e vai fazer o consumo de carnes, organizar, não comer carne demais. É um primeiro passo aí para a gente conseguir incluir vários tipos diferentes de carne na nossa alimentação. Vale lembrar que cada tipo de carne, então carne bovina, carne suína, peixe, frango, vai apresentar uma concentração de nutrientes um pouquinho diferente. Quando a gente pensa nisso, fica interessante a gente variar as opções que a gente coloca na nossa mesa ao longo da semana para poder obter os nutrientes que estão presentes principalmente em cada um desses tipos de carne. Os peixes, que são muito pouco consumidos aí, tradicionalmente pela população brasileira, devem tentar estar presentes ali pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, independente de qual tipo de peixe, sem a gente precisar elaborar muita preparação. Mas tem ali, o ômega 3 presente nesse tipo de carne que a gente não vai encontrar nos outros tipos e que vale a pena a gente acrescentar no nosso dia a dia, porque é um tipo de gordura muito importante para a nossa saúde de um modo geral. Além da gente pensar em variar as fontes dessas carnes, os cortes de carne também vão fazer diferença no nosso prato. Se eu consumir uma porção ali de uma carne com um teor de gordura mais aumentado, então um frango que tenha pele, ou uma sobrecoxa de frango ao invés do peito, uma carne de costela, uma bisteca suína, por exemplo, eu posso só reduzir um pouquinho a porção e eu não vou ter um excesso ali de caloria na minha preparação. Uma outra forma também interessante de pensar como incluir esses alimentos na nossa rotina é a forma de preparo. Então, se eu frito essas carnes, obviamente que eu estou agregando muito mais caloria, muito mais gordura. Então, se eu preparo aí as carnes assadas, grelhadas, ou até mesmo na churrasqueira, eu tenho apenas a gordura natural ali daqueles cortes e se eu controlo a porção que eu vou consumir, dá tudo certo. Então, o ideal é variar, controlar a quantidade que eu vou consumir, tentar incluir algumas carnes que às vezes a gente não consome com tanta frequência quanto os peixes e preparar de modo adequado para a gente não precisar comer todos os dias só o mesmo corte de carne, se o objetivo for aí cuidar da nossa saúde. Esse era o meu recado para hoje. Um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.